Já percebeu como às vezes, parece que os mais fortes, os mais preparados, os mais capacitados, são justamente os que mais sofrem? Aquela pessoa que estudou, que ralou, que se entregou com tudo, mas continua batendo cabeça, passando sufoco, enfrentando escassez atrás de escassez. Enquanto isso, outras, mais simples, mais humildes, parecem viver com uma paz e uma abundância que não se explica só com lógica. É como se houvesse um segredo, um código invisível que está operando por trás da realidade. Pois é justamente aí que entra o choque. A força, por si só, não garante vitória. E essa é uma daquelas verdades que doem, mas libertam. O Salmo 34, versículo 10 vem como um tapa na arrogância humana. Ele nos lembra que, mesmo os leões, símbolo de poder, autoconfiança e domínio, podem passar fome, mas quem busca o Senhor? Esse sim não tem falta de nada. Agora segura essa. Buscar o Senhor não é ficar parado esperando cair do céu. Não é viver de oração e deixar a ação de lado. Buscar o Senhor é uma atitude ativa. É ter fé com fundamento, é caminhar com propósito. É viver como ensina Napoleão Hill, com uma fórmula de autoconfiança que nasce da fé e se sustenta na disciplina. E olha, aqui entre nós, talvez você esteja aí se sentindo como esse leão faminto. Forte, mas frustrado, capaz, mas cansado. Já tentou de tudo e ainda vive a sensação de que falta alguma coisa. E quer saber? É provável que o que esteja faltando não seja algo externo, mas algo interno. Talvez seja a direção, a conexão, o entendimento de que você foi criado para viver a plenitude das promessas, e não para sobreviver aos trancos e barrancos. Mas a boa notícia é que há uma saída, há um caminho. E nesse caminho, os que confiam no Senhor, de verdade, com todo o coração, não têm falta de nada. Nada mesmo. Nem de paz, nem de provisão, nem de sentido para viver. A partir de agora, você vai entender como esse versículo se conecta diretamente com os princípios mais poderosos de desenvolvimento pessoal, com as leis do sucesso, com a lei do triunfo que Napoleão Hill descreve com tanta maestria. E mais do que entender, você vai aprender como aplicar isso tudo na sua vida agora mesmo. Então segura firme, porque o que vem a seguir pode abrir seus olhos e seu coração para uma nova realidade. Uma realidade onde escassez não tem vez, onde a força verdadeira vem de dentro, da fé, da sabedoria e da direção divina. Na natureza, o leão é o rei. Ele ruge alto, domina territórios, impõe respeito. Quando se movimenta, todo o ambiente responde. A sua imagem está associada à liderança, ao poder bruto, à autoconfiança inabalável. Mas o que o Salmo 34, verso 10 faz é uma espécie de quebra de expectativa. Ele nos diz que até o leão, esse símbolo de força, pode passar necessidade. Pode sentir fome e pode experimentar o vazio. E se até o leão sofre com a falta, o que dizer de nós? Essa metáfora tem um peso profundo, porque ela revela um segredo que o mundo moderno não quer aceitar. Força sem direção é fraqueza disfarçada. Tem gente que carrega diplomas, músculos, seguidores, dinheiro, mas vive com a alma faminta. Tem garra, mas não tem paz, tem fome, mas não tem o alimento certo, e isso não é novo. Desde o Gênesis até hoje, vemos homens e mulheres que, apesar de parecerem completos por fora, estão quebrados por dentro. Um exemplo claro é o próprio Sansão. Tinha força descomunal, mas faltava-lhe discernimento espiritual. Era leão por fora, mas cego por dentro. Resultado: caiu, foi humilhado. E tudo isso porque não compreendeu que a verdadeira força está na aliança com Deus, não nos músculos, na influência ou na autossuficiência. É nesse ponto que a mensagem do Salmo se torna uma chave poderosa para o desenvolvimento pessoal. Ele nos ensina que não é o tamanho da sua força que determina sua vitória, mas a origem dela. Se a força vem do orgulho, da vaidade, da crença de que você é autossuficiente, ela vai falhar. Mais cedo ou mais tarde, você vai experimentar o gosto amargo da fome. Já ouviu falar no livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill? Ele descreve o ego como uma das armadilhas mais sofisticadas do inimigo. O ego faz você acreditar que pode tudo sozinho. E quando isso acontece, o orgulho te afasta do Senhor. E aí, começa o processo de escassez, mesmo que o dinheiro continue entrando. O espírito começa a definhar, a mente se torna confusa, o coração perde o rumo. Agora,
Pensa comigo, quantos leões você conhece? Gente forte, inteligente, determinada, mas que vive tropeçando, caindo, desmoronando por dentro. E talvez, vamos falar a verdade, esse leão pode até ser você. Mas calma, isso não é um julgamento, é um convite à reflexão. É uma oportunidade de olhar para dentro e perceber que talvez a única coisa que te falta é parar de lutar com a sua própria força. Talvez seja a hora de reconhecer que buscar o Senhor, de forma genuína, profunda, total, é o caminho mais seguro para sair da escassez. Buscar a Deus é alinhar força com direção. É como um leão guiado por um pastor. Um ser poderoso, mas agora com um propósito, com um destino, com clareza. E isso muda tudo. A vida de quem entende isso começa a entrar em um novo ritmo. Um ritmo em que o esforço é guiado, o trabalho tem propósito, a energia é canalizada, as decisões são mais sábias, o tempo rende, a paz floresce. Não se trata de abandonar a força, mas de redirecioná-la. A fórmula aqui é simples: submissão inteligente gera provisão abundante. Não é deixar de ser forte, é decidir que sua força vem de uma fonte maior. E olha, isso não tem nada a ver com passividade. Ao contrário, é exatamente essa fé ativa que transforma a vida. Porque agora, você não depende mais de si mesmo, você está conectado à fonte. E quem está ligado à fonte, não tem falta de nada. Você já viu alguém bem-sucedido por fora, mas derrotado por dentro? Gente que posta sorriso nas redes, ostenta conquistas, mas vive em guerra com a própria alma? Essa é a fome mais cruel de todas. A fome que não aparece no espelho, mas devora por dentro. Essa escassez invisível tem vários nomes: ansiedade, insônia, vazio, insegurança, inquietação. E é justamente esse tipo de fome que o salmista está apontando. Ele não está falando apenas de comida ou bens materiais. Ele está falando daquilo que o dinheiro não compra e a força não alcança. Ele fala da paz que excede o entendimento, da segurança que vem do alto, da verdadeira prosperidade, aquela que começa dentro e transborda para fora. E aqui entra algo que muita gente não entende: nem todo rico é próspero, e nem todo próspero é rico. Há pessoas simples que vivem com pouco, mas têm um contentamento tão genuíno, uma fé tão sólida, que parecem nunca ter falta de nada. Por outro lado, há leões com contas milionárias, mas que não dormem em paz há anos. Vivem tentando preencher o buraco da alma com mais conquistas, mais viagens, mais compras, e continuam famintos. Essa é a fome da alma. E olha, ela não é algo que surge do nada. Geralmente, ela começa quando a pessoa se desconecta do seu propósito, da sua essência, da sua fonte. E em vez de buscar ao Senhor, começa a buscar substitutos: reconhecimento, fama, poder, controle, prazeres passageiros. Só que todos esses alimentos são como fast food para a alma: enchem rápido, mas não nutrem. Saciou por um instante? Talvez. Mas logo depois, a fome volta ainda mais agressiva. Napoleão Hill já dizia que o sucesso verdadeiro está ligado à clareza de propósito. E propósito, meu irmão, minha irmã, vem do Criador, não da criatura. Se você está tentando encontrar sentido na vida sem olhar para cima, vai acabar rodando em círculos. É por isso que na Lei do Triunfo, um dos pilares é o Mastermind, ou seja, a conexão com uma inteligência superior. E não existe inteligência mais elevada, mais amorosa e mais sábia que a do Senhor. Quando você se conecta com Ele, sua mente começa a operar em outro nível. Você para de correr atrás de migalhas e começa a sentar à mesa do Rei. Agora pensa comigo, quantas vezes você tentou resolver problemas internos com soluções externas? Tá ansioso? Compra algo. Tá triste? Come. Tá vazio? Viaja. Tá confuso? Entra em mais um projeto. E assim, vai alimentando a alma com ração emocional, achando que vai sustentar o espírito. Mas a palavra é clara: os que buscam o Senhor de nada têm falta. Esse é o tipo de promessa que só faz sentido quando você vive. Porque quem busca o Senhor de verdade, encontra mais do que está procurando. Encontra paz, direção, sabedoria, prosperidade de dentro para fora. Não uma prosperidade que depende do PIB, do dólar ou da política, mas uma prosperidade eterna, firme, inabalável. E aqui vai um exemplo prático.
Tem gente que começa o dia mergulhando em notícias, redes sociais, café corrido e preocupação. Agora imagina começar o dia com 10 minutos de leitura da palavra, oração sincera e meditação nos princípios de Deus. Pode parecer pouco, mas isso alinha sua mente com o céu, e isso muda tudo. Você não precisa virar um monge, mas precisa aprender a priorizar o alimento certo. Buscar a Deus em primeiro lugar não é sobre religiosidade. É estratégia de sobrevivência e crescimento. É como trocar comida enlatada por alimento vivo, fresco e nutritivo. Você começa a perceber que a fome da alma não se resolve com mais esforço, se resolve com mais entrega. E a entrega, meu irmão, não é sinal de fraqueza, é o início da verdadeira força. Falar em buscar ao Senhor é bonito, tem força, tem poesia, tem peso espiritual. Mas a pergunta que muita gente se faz, às vezes em silêncio, com vergonha de parecer ignorante, é: como é que eu faço isso na prática? Buscar ao Senhor não é só ir à igreja aos domingos, repetir orações decoradas ou seguir regras religiosas com cara de quem está fazendo o sacrifício. Nada disso. Buscar ao Senhor é viver com intenção espiritual. É colocar Deus no centro, não na periferia da sua vida. É olhar para cada decisão, cada desafio, cada conquista, e perguntar: Senhor, qual é a tua direção para isso? Vamos traduzir isso com exemplos simples. Vai fazer um investimento? Ora antes, busca sabedoria na palavra, pede discernimento, leia provérbios, estude casos e, principalmente, sinta paz antes de agir. Vai tomar uma decisão profissional? Pergunte se isso vai aproximar ou afastar você do seu propósito. Lembre-se do que Napoleon Hill chama de definiteness of purpose, clareza de propósito. E isso se encontra em Deus. Está enfrentando ansiedade, medo, frustração? Em vez de correr pro celular, correr pro shopping ou correr pro quarto para chorar no escuro, corra pro joelho, ore, coloque tudo diante dele, como quem fala com o pai que ouve e responde. Buscar ao Senhor é um estilo de vida. É como quem ajusta a bússola todos os dias antes de começar a caminhada. É um hábito que se constrói, como ir à academia, estudar ou poupar dinheiro. Só que aqui, o retorno não é só emocional ou financeiro. É espiritual, eterno e transformador. Mas atenção, buscar ao Senhor exige 3 ingredientes indispensáveis. 1. Constância. Não adianta buscar só quando a água bate no pescoço. O Senhor honra quem caminha com Ele todos os dias, mesmo quando tudo vai bem. É nesse relacionamento contínuo que você desenvolve a fórmula da autoconfiança. Uma confiança que não está em você, mas naquele que te sustenta. 2. Intimidade. Não é sobre quantidade de orações, mas sobre profundidade. Não é sobre recitar, é sobre conversar. Deus quer ouvir tua voz, teus dilemas, tuas confissões. Ele sabe de tudo, mas quer que você confie o suficiente para contar. Isso é intimidade. E onde há intimidade, há direção. 3. Ação. Buscar é verbo, tem movimento. Não basta só orar e esperar cair do céu. Buscar ao Senhor também é estudar, aplicar princípios e se posicionar. É ler livros que elevam sua mente, como Quem Pensa Enriquece, por exemplo, e cruzar esse conhecimento com os valores da palavra. É agir com sabedoria, mas sob o comando dele. Quer ver um exemplo de ação alinhada com fé? Um jovem sem muitas oportunidades, mas cheio de sonhos, começa a ler a Bíblia, estudar finanças, aprender sobre mentalidade. Ele ora, jejua, busca Deus, mas também aplica. Busca oportunidades, melhora seu currículo e cria projetos. Ele não está parado esperando milagre, mas também não está agindo sozinho, está caminhando com Deus. E adivinha? A porta se abre, porque a promessa do Salmo 34:10 é exatamente essa. Os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Nem falta de visão, nem de força, nem de oportunidades. Ele supre tudo, no tempo certo, do jeito certo, na medida certa. E isso vale para tudo: finanças, saúde, família, propósito, emoções. Quando você coloca o Senhor como base da sua caminhada, até os tropeços viram aprendizado, até os desertos se tornam treinamento, e até os atrasos têm propósito. Por isso, buscar ao Senhor é mais do que religião, é mentalidade de reino, é inteligência espiritual.
É estar conectado com o maior mentor de todos os tempos, aquele que conhece o fim desde o começo. Agora se atente para a segunda parte da frase. De nada tem falta. Essa frase parece exagero, né? Parece coisa de quem está tentando vender fé como solução mágica. Mas calma. Vamos descer isso pro concreto. Vamos mastigar essa promessa com sabedoria, maturidade e, claro, com os pés firmes na palavra. Quando a Bíblia diz que os que buscam ao Senhor de nada tem falta, ela não está dizendo que a vida vai virar um mar de rosas, que você vai ganhar na loteria evangélica e viver numa bolha à prova de dor. Nada disso. O próprio salmista, Davi, sabia bem o que era viver em cavernas, ser perseguido, passar frio, medo, escassez. Então o que ele quis dizer? Ele está falando de suficiência, aquela paz de espírito que não depende do extrato bancário. Aquela certeza silenciosa de que Deus está no controle, mesmo quando o caos tenta dominar. Ele fala de uma provisão que vai muito além da conta de luz paga ou da geladeira cheia. Ele fala da presença de Deus suprindo até o que você nem sabia que precisava. Sabe aquele momento em que tudo parece estar por um fio, mas vem uma força de dentro que te impede de desistir? Isso é provisão. Sabe aquela ideia que surge do nada, aquela porta que se abre do jeito mais inesperado, aquela resposta que vem no meio de uma oração silenciosa? Isso também é provisão. O de nada tem falta é o oposto da mentalidade de escassez. É viver com a consciência de que, se Deus é seu pai, você não é órfão da sorte, nem vítima do sistema. Você é filho, e filhos não mendigam pão. Inclusive, isso toca diretamente numa das leis do sucesso, a fé aplicada. Napoleão Hill descreve a fé como o ponto de partida de toda realização. E quando a fé está alicerçada em Deus, e não apenas em força humana, ela se torna inabalável. Então vamos falar sobre o que não significa essa promessa, para não criar ilusões. Não significa que você vai ter tudo o que quiser, mas sim, tudo o que precisar para cumprir o propósito que Deus te confiou. Não significa que você não terá lutas, mas sim, que você não estará sozinho nelas, e sairá mais forte do que entrou. Não significa que todos os dias serão fáceis, mas que mesmo nos dias difíceis, você vai estar nutrido de paz, fé e direção. E quando você entende isso, a ansiedade perde o poder sobre sua mente, porque você passa a confiar no tempo e no processo de Deus. Aprende a ver a abundância que já tem, em vez de viver obcecado pelo que ainda não tem. Olha esse exemplo prático. Uma mulher, mãe solo, com 2 filhos, desempregada. O cenário, humanamente falando, é de escassez. Mas ela decide buscar ao Senhor com sinceridade, fé e obediência. Ela acorda cedo, ora com os filhos, lê um salmo por dia, estuda com disciplina e busca trabalho com persistência. Resultado: Deus vai abrindo portas. Aparece uma amiga que indica um curso gratuito. Depois, um conhecido que indica uma vaga. E assim, ela começa a construir uma nova história. Não foi mágica, foi movimento com fé. Agora entenda, a promessa do Salmo 34, verso 10 é para quem busca. Não é para quem apenas acredita. Não é para quem conhece o versículo de cor. É para quem coloca a fé em prática, como se fosse oxigênio. Gente que se levanta, mesmo com medo, e caminha na direção certa, a direção que Deus apontou. De nada tem falta também pode se manifestar em forma de sabedoria. Porque às vezes, Deus não te dá o recurso, mas te dá a estratégia. E a estratégia, quando vem dele, vale mais do que ouro. Por exemplo, você pode estar precisando de dinheiro, mas ele te dá uma ideia de negócio. Pode estar buscando uma cura, e ele te dá um novo hábito. Pode estar querendo um relacionamento, e ele primeiro te ensina a se amar e a se valorizar. Tudo isso é provisão, é suficiência, é um cuidado divino que vai além da lógica. Agora, ouça. Os leões podem passar necessidade e fome. Esse começo de versículo não está ali à toa. Ele carrega uma imagem poderosa, e ao mesmo tempo um alerta. Porque veja, o leão é símbolo de força, autossuficiência, domínio e imponência. Ele é o rei da selva, o predador do topo. A última criatura da qual você esperaria ver fome. E ainda assim, Davi escreve:
Até eles podem passar necessidade. A metáfora aqui não é sobre zoologia, mas sobre a confiança na força humana. Os leões representam aqueles que confiam em si mesmos, em suas habilidades, em suas conquistas, em seu poder de convencimento, em suas riquezas. Gente que anda de peito estufado, achando que nunca vai cair. Mas o versículo é claro: até esses, mesmo fortes, passam fome. Agora, olha o contraste: mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Entendeu a inversão? O texto mostra que não é a força que garante o suprimento, é a dependência. Essa é uma ideia contraintuitiva, porque o mundo ensina o contrário: seja forte, seja independente, você não precisa de ninguém. Mas a palavra ensina que quanto mais você depende de Deus, mais forte você realmente se torna. E aqui entra um princípio profundo que se conecta com as leis do sucesso de Napoleão Hill. A autoconfiança verdadeira não vem da arrogância ou da autoimagem inflada, mas da segurança no propósito que Deus colocou em você. É aquela convicção inabalável de que, mesmo que os ventos sejam contrários, quem está ao seu lado é maior do que a tempestade. A diferença entre o leão e o filho de Deus está em onde está depositada a fonte da confiança. Vamos trazer isso para um exemplo real e simples. Um empreendedor começa um negócio confiando 100% nas suas estratégias, nos seus contatos, na sua experiência. Tudo parece certo. Mas aí vem uma crise econômica, uma pandemia, uma mudança repentina de mercado. Resultado: quebra. Outro empreendedor, com menos recursos, começa orando, buscando direção, pedindo sabedoria a Deus a cada passo. Ele estuda, sim, trabalha duro. Mas entende que o sucesso não vem só do suor, vem da graça. Ele se move com fé e prudência. Quando a crise chega, ele já está preparado. Ele ouviu a voz do pai dizendo: diversifique, não faça esse empréstimo agora, mude o foco do produto. Percebe? Não é que ele teve sorte, ele teve dependência e discernimento. Isso também vale para relacionamentos, decisões de vida, finanças, saúde emocional. Os leões confiam em sua própria capacidade. Os filhos de Deus confiam em quem os criou. E há uma beleza nisso: a força do mundo é limitada, mas a força de Deus é inesgotável. A sabedoria humana tem fim, mas a sabedoria divina é eterna. A autoconfiança baseada em ego é frágil, mas a fórmula da autoconfiança baseada em fé é inquebrável. É por isso que você vê tanta gente aparentemente poderosa desmoronando por dentro. Diretores e chefes em depressão, celebridades infelizes, empresários falidos emocionalmente. Porque o leão pode rugir alto, mas quando a fome vem, a fome de sentido, de direção, de paz, ele também cai. Enquanto isso, aquele servo simples, sem fama, sem prestígio, mas cheio de fé, dorme em paz. Ele pode até não ter tudo o que quer, mas tem o essencial: presença, provisão e propósito. Quer um conselho prático para virar essa chave? Antes de tomar qualquer decisão importante, faça 3 coisas. Ore. Mesmo que seja uma oração simples, apresente sua escolha a Deus. Espere. Dê espaço para Deus te responder. Nem sempre é imediato, mas Ele fala. Confirme com a palavra. Deus nunca se contradiz. Se a resposta for contrária à Bíblia, descarte. A força que vem de Deus te faz ir além do que a força humana jamais conseguiria. Enquanto os leões do mundo tentam vencer pela força, você vence pela direção. Agora que já entendemos o contraste entre a força humana e a dependência divina, é hora de ver esse princípio em ação. Nada reforça mais a fé do que testemunhos, tanto os das Escrituras quanto os que acontecem hoje, aqui, entre nós. Porque uma coisa é saber o que o texto diz, outra é ver como ele se cumpre, geração após geração. Vamos começar com a Bíblia. Olha o caso de Elias, o profeta. Durante um período de seca, onde até os leões estavam passando necessidade, Deus manda Elias se esconder junto ao ribeiro de Querite. Ali, ele tem água para beber e os corvos, sim, os corvos, trazem pão e carne de manhã e à tarde. 1 Reis 17 versículos 1 a 6. Pensa bem, isso é o tipo de coisa que faz a mente dar um nó. Deus usa aves, que são naturalmente egoístas, para alimentar seu servo. Por quê? Porque Elias buscava o Senhor, ele confiava, ele ouvia, ele obedecia.
Ele não precisava de contatos, currículo, nem de capital de giro, ele precisava de Deus, e isso foi suficiente. Outro exemplo forte, a viúva de Sarepta. Elias chega e pede água e pão, ela responde, só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vou preparar a última refeição para mim e meu filho, e depois vamos morrer. A fome tinha chegado, mas quando ela decide obedecer e sustentar o homem de Deus primeiro, algo sobrenatural acontece. A farinha e o azeite não se acabam, por dias, milagre puro. Quer trazer para hoje? Vamos! Tem um empresário cristão do interior de Goiás que, em meio à pandemia, viu o negócio despencar. Ele vendia artigos de festas, que pararam completamente. Em vez de entrar em pânico, ele foi orar. E numa madrugada, teve a ideia de usar o maquinário que tinha para fabricar caixas organizadoras. Coisa simples. Mas ele começou pequeno, vendendo online, no Instagram. Poucos meses depois, estava vendendo para lojas em São Paulo, Minas e Bahia. Não foi sorte, ele diz. Foi direção. E hoje ele testemunha isso em igrejas, mostrando que quem busca o Senhor não fica sem saída. Outro caso marcante é de uma jovem chamada Aline, criada em um lar pobre, sem pai, envolvida com más companhias. Aos 19 anos, já tinha histórico de depressão e tentativa de suicídio. Um dia, alguém entregou um panfleto com o Salmo 34 impresso. Ela leu, chorou e decidiu buscar a Deus. Entrou para uma igreja simples, começou a estudar a Bíblia e descobriu uma força que nunca tinha sentido. Hoje, Aline é terapeuta cristã, ajuda outras mulheres com problemas emocionais e diz que tudo começou quando ela entendeu que os leões do mundo não tinham a resposta que ela buscava, mas o Senhor tinha. E mais, Ele supriu tudo, inclusive os sonhos que ela nem sabia que tinha. Esses testemunhos, tanto bíblicos quanto contemporâneos, mostram que a lei do triunfo não está na fama, no dinheiro ou na fama do Instagram. Está em viver um propósito guiado pela fé e buscar o Senhor em primeiro lugar. E como aplicar isso na prática? Tenha um tempo fixo com Deus. Pode ser 15 minutos por dia, mas que seja prioridade. Comece com um salmo, depois ore com sinceridade. Aprenda a ouvir a direção de Deus. Isso exige silêncio e sensibilidade. Deus não grita, Ele sussurra. Anote seus testemunhos, mantenha um caderno, registre o que Deus já fez. Isso aumenta a fé e te lembra que Ele continua no controle. Pare de correr como os leões, não viva correndo atrás do vento, busque com equilíbrio, o que vem de Deus vem com paz. Aqui cabe aquela famosa frase de Napoleão Hill: o homem pode alcançar tudo aquilo que pode conceber e acreditar. E eu digo mais, quando ele crê no Deus que concebeu o universo, o impossível vira caminho. A Bíblia, a vida e a sabedoria de gerações apontam para um mesmo lugar. Buscar ao Senhor é a chave que abre portas invisíveis. Você já parou para pensar o quanto o medo da falta dirige decisões na sua vida? A falta de dinheiro, a falta de tempo, a falta de oportunidade, a falta de apoio, a falta de amor. Esse medo, quando não é tratado, vira uma coleira invisível. Ele puxa você para trás sempre que você tenta avançar. E o mais cruel, você começa a aceitar migalhas, se conformar com pouco e a viver com a alma encolhida. Mas deixa eu te contar um segredo revelado pela própria palavra. Os que buscam ao Senhor de nada têm falta. E isso muda tudo. Não significa que você vai ter tudo o que quer, na hora que quiser. Não é mágica. Mas significa que tudo o que for necessário para o seu crescimento, propósito e paz, virá. No tempo certo, do jeito certo. É aqui que entra a fórmula da autoconfiança verdadeira, aquela que Napoleão Hill apontava em seus ensinamentos e que é completamente compatível com a fé cristã. Autoconfiança não é confiar em si mesmo acima de tudo, mas saber em quem você está enraizado. Quem busca Deus com sinceridade, começa a desenvolver uma autoconfiança que não depende de aparência, de diploma, de curtida ou de status. É aquela paz que te faz olhar para uma situação difícil e dizer, vai dar certo. Não porque eu sou incrível, mas porque eu sou guiado por um Deus que nunca falha. E aí o medo da falta perde força. Veja, o leão do mundo corre atrás da caça todo dia. Acorda com fome, dorme com medo, vive de escassez. Mas o servo de Deus vive de direção.
Ele não acorda para correr, acorda para ouvir. Ele não trabalha por desespero, trabalha por propósito. Ele não vive para acumular, vive para frutificar. É por isso que essa pessoa começa a atrair portas, conexões, ideias, soluções. Não é porque ficou mais sortuda, é porque mudou de fonte. A autoconfiança baseada em Deus tem algumas marcas bem claras. Olha só. Paz no meio da incerteza. Enquanto o mundo surta, você permanece firme. Porque sabe que há um plano maior em movimento. Coragem para agir. Você deixa de ser refém do medo. Não porque o medo desaparece, mas porque ele deixa de te paralisar. Discernimento nas escolhas. Você passa a dizer não com sabedoria. Para o que parece bom, mas não vem de Deus. Esperança realista. Você aprende a esperar com fé, mas também com ação, porque fé sem obras é morta. Vamos a um exemplo prático. Imagina alguém que perdeu o emprego. O leão interno entra em pânico, começa a mandar currículo em desespero, aceita qualquer coisa, perde o sono. Já a pessoa que vive essa fórmula da autoconfiança em Deus, faz diferente. Ora, se planeja, avalia talentos, aprende uma nova habilidade, empreende com o pouco que tem. E enquanto isso, confia. Essa diferença de postura muda o final da história. E se você quer desenvolver essa fórmula na prática, aqui vão 3 passos aplicáveis. 1. Alimente sua fé diariamente. Leia Provérbios, Salmos e o livro de Tiago. São fontes de sabedoria prática e espiritual. Um capítulo por dia já muda sua mente. 2. Declare as promessas em voz alta. Diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga: se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso constrói um novo padrão de pensamento. 3. Seja fiel no pouco. Não despreze o que você tem. Deus sempre começa o extraordinário com o ordinário. A multiplicação vem da obediência com o que já está nas suas mãos. E se puder, leia ou ouça o clássico Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Apesar de não ser um livro religioso, ele escancara como o medo nos domina, e como o conhecimento e a fé podem quebrar esse ciclo. Porque no final das contas, a fórmula da autoconfiança é simples, é viver como quem sabe que Deus já está no amanhã. Chegou a hora de virar a chave. Você já entendeu que correr como os leões do mundo não garante provisão. Que a força humana tem limite, mas a graça de Deus é ilimitada. Que quem busca o Senhor, de verdade, não vive à base de sobras, vive à base de propósito. Então agora é com você. De que lado você vai viver? Vai continuar guiado pelo medo da falta ou vai começar a andar com a certeza de que quem busca Deus de nada tem falta? Essa não é só uma promessa bonita estampada em um salmo. É uma realidade espiritual acessível. Está ao seu alcance. Mas você precisa escolher todos os dias buscá-lo, confiar nele, descansar nele, agir com fé e viver como quem já tem a vitória garantida. Porque a verdade é uma só: Deus não mente. O que ele prometeu, ele cumpre. E o Salmo 34, verso 10 está aí, claro como a luz do dia. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. O que vai fazer com essa palavra? Vai deixar passar ou vai colocar em prática? Comece ainda hoje. Tire 10 minutos para orar como nunca orou antes. Leia novamente o Salmo 34, inteiro, em voz alta. Pegue um caderno e escreva o que você está buscando em Deus. Liste as áreas onde você tem sentido escassez. E declare: Senhor, eu escolho buscar a Ti, e sei que nada me faltará. A ação transforma. E a fé que age, muda destinos. Se esse conteúdo falou com você, então compartilhe com alguém. Tem muita gente vivendo no desespero quando poderia estar vivendo debaixo da promessa. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu comentário aqui embaixo. Me conta, em que área da sua vida você precisa experimentar essa provisão do alto? E olha, o próximo vídeo vai te mostrar como desenvolver uma mente renovada pela fé para vencer qualquer crise. Não perde por nada, viu? Nos vemos lá, que Deus abençoe sua jornada, e lembre-se, os leões podem até rugir, mas quem busca ao Senhor já tem tudo o que precisa.